Vamos lá, galera, falar um pouquinho agora sobre questões de citologia do Enem. Então fique ligado aí. Vamos lá. Bom, a primeira questão que eu trago da prova de 2019, ela diz assim: atualmente uma série de dietas alimentares tem sido divulgadas com os mais diferentes propósitos, para emagrecer, para melhorar a produtividade no trabalho e até mesmo dietas que rejuvenescem o cérebro. No entanto, poucas têm embasamento científico e o consenso dos nutricionistas é que deve ser priorizada uma dieta balanceada, constituída de frutas e vegetais, uma fonte de carboidrato, um ácido graxo insaturado e uma de proteína. O quadro apresenta 5 dietas com supostas fontes de nutrientes. Bom, de uma forma geral, primeiro eu lembro a vocês que nessa questão ele aborda as 3 principais macromoléculas, que são os carboidratos, as proteínas e os lipídios. Lembrando que como função prioritária dos carboidratos é fornecer energia, o mesmo vale para os lipídios. E a proteína, a função primordial dela é a função construtora, apesar de proteínas apresentarem uma diversidade muito grande de funções, certo? Um outro ponto que ele traz nessa questão no enunciado é fazer a associação das dietas, ou seja, as necessidades nutricionais do indivíduo, relacionadas ou embasadas com essas 3 macromoléculas. Então ele cita aqui, ó, claramente no enunciado, vamos dar uma olhada aqui de novo, essas 3 macromoléculas. Quando ele fala aqui, ó, uma fonte de carboidrato, uma de ácido graxo insaturado, que é um lipídio, e uma de proteína. Então ele está trabalhando com as 3 macromoléculas principais, certo? No comando dessa questão ele diz assim: a dieta que relaciona adequadamente as fontes de carboidratos, ácido graxo insaturado e proteína é A. Então você vai ter que encontrar, dentre as opções, o gabarito que atende à fonte específica. Então aqui o aluno ele precisa ter um conhecimento sobre quais tipos de alimentos são ricos em determinados tipos de macromoléculas, seja carboidrato, seja proteína ou seja lipídio. Então basicamente a questão ela versa sobre essa temática, certo? Ao analisar as opções, eu tenho aqui como gabarito essa questão, obviamente, o número 4, né, que é a letra D. Por que tem que ser o número 4, Márcio? Pelo seguinte: carboidrato, o mel e nozes atendem muito bem. Azeite de oliva, ela é basicamente a fonte de lipídio e carne é basicamente fonte de proteína. Então, seria isso aí. Ácido graxo insaturado, a única opção de ácido graxo insaturado é o azeite de oliva. Como assim, Márcio, insaturado? Lembrando que as insaturações são as duplas ou triplas ligações que existem nas moléculas orgânicas. E quanto maior o número de insaturações, mais fluida, mais movimento a molécula apresenta. E se ela tem mais movimento, mais fluida ela é. E o estado físico se aproxima mais de um estado líquido. Então, por isso, a escolha aí é o azeite de oliva, que é o material fluido, né? E com relação à proteína, as principais fontes de proteína são as carnes de uma forma geral, que ele traz como opção aí no gabarito a carne de aves. Então observe que o nosso gabarito é realmente a dieta 4, né, no caso aí, que atende bem essas condições, certo? Então fique ligado aí que é um ponto importante do Enem, essa questão nutricional, essa questão molecular. Mas não é só, observe que a questão não traz só a necessidade do aluno saber essa informação, tem que associar essa informação com a questão do dia a dia, que é a questão de dieta, que hoje é cada vez mais comum, certo? Fique ligado nessas atualidades. Vamos para a segunda questão. Bom, essa segunda questão também da prova de 2019, ela diz assim: a ação de uma nova droga antitumoral sobre o citoesqueleto foi investigada. O pesquisador comparou o efeito da droga na velocidade de deslocamento celular e na integridade de filamentos do córtex celular e de flagelos, conforme apresentado na figura. Bom, um dos pontos mais ricos para se discutir numa prova do Enem é a parte citoplasmática. Então, quando a gente fala de citoplasma, existe uma diversidade de informações que podem ser exploradas. E entre elas, as organelas citoplasmáticas e seus constituintes, né? Então, assim, se você pega a citoplasma, que é a parte mais abundante da célula, né, de maior volume, e a sua composição, você vai ter água, sais minerais, uma série de elementos dissolvidos, mas eu vou ter orgânulos citoplasmáticos e eu vou ter também outras inclusões aí. E entre essas inclusões estão os filamentos que ele vai trazer aí, que são os filamentos proteicos, né, os diversos tipos, são os microtúbulos, os filamentos de actina e os filamentos intermediários. Ajudam a compor a estrutura citoplasmática e também na própria estrutura da membrana plasmática da célula. Óbvio que essa questão ela não abordou
relações com padrão de organelas. Ele vai trazer com relação a essas inclusões aí. E aí o aluno precisa ter o conhecimento acerca do funcionamento, da função, da importância de cada um desses grupos de inclusões nessa questão. Mas vamos dar uma olhada no gráfico aqui, ó. O que é que ele traz aqui nesse gráfico para a gente poder ver? Ele traz aqui o seguinte, ó, a velocidade de deslocamento, né, da célula em relação ao tempo. Você observa que aqui nesse primeiro gráfico seriam células não flageladas. Elas têm um deslocamento numa velocidade x, que eu poderia dizer aqui que seria esse ponto aqui, tem uma velocidade x. E a partir desse momento aqui, que é o momento que eu aplico a droga, né, eu tenho a adição da droga, a minha velocidade, ó, cai abruptamente, chegando a zero. Ao observar a imagem ao lado, a gente percebe por que isso acontece. Então, a célula sadia, né, a célula sem a ação da droga, ela apresenta a sua integridade física, né, sua membrana perfeita aqui funcionando, promovendo a formação de pseudópodos, que garante o movimento da célula. Né? Então, a célula que vai se movimentar via pseudópodos. Tá? Após a adição da droga, olha o que é que acontece na membrana celular. A membrana apresenta essas proliferações, essas alterações da superfície. E justamente são essas alterações da superfície que causam essa perda de mobilidade. Tanto é que, olha para o gráfico aqui de novo, ó a mobilidade que vai acontecendo, vai caindo, caindo até chegar a zero. Então significa que se ela vai caindo gradativamente até chegar a zero, a gente subentende que quanto maior o número dessas alterações, menos a célula se movimenta. Beleza? Então significa que a droga agiu sobre algum componente que está ali na membrana, alterando a estrutura dessa membrana de tal forma que impediu a sua movimentação normal. No gráfico de baixo, eu tenho assim, ó, velocidade de deslocamento e célula flagelada. Veja que aqui agora eu estou trabalhando com célula flagelada. O exemplo aqui é o gameta masculino, né? Então, observe que ele tem uma velocidade aqui que seria x aqui também inicial. E veja que ao longo do tempo não há variação na velocidade de deslocamento dessa célula. Quando você olha a imagem ao lado, que é a imagem que vai lhe ajudar a interpretar, ele tem o flagelo, ele está íntegro antes da droga, após a aplicação da droga ele continua íntegro. É por isso que a velocidade de deslocamento da célula não muda, porque o flagelo não sofre alteração em sua estrutura. Em compensação, você observa o seguinte, ó, que é uma alteração na membrana aqui do corpo celular, do espermatozoide, certo? E aí, obviamente, que isso aqui não interferiu no deslocamento da célula, tanto é que a velocidade dela não alterou, certo? Então, apliquei a droga e não teve alteração no flagelo. Então, observe, no gráfico de cima, no primeiro gráfico, eu aplico a droga e tenho alteração na membrana da célula. No gráfico de baixo, eu aplico a droga e não tenho alteração no flagelo. Significa que a droga não consegue atuar sobre algum componente que constrói o flagelo das células de uma forma geral, certo? Mas ele consegue alterar algum componente que existe aí na membrana da célula. Então, quando a gente vai para o comando da questão, ele diz assim, ó, o pesquisador concluiu que a droga age sobre os, ou seja, qual é o componente que é comprometido? Esse componente tem que estar na membrana da célula, ele que foi comprometido. Então ele traz microtúbulos apenas na letra A? Não, porque senão os flagelos estariam alterados. Os microtúbulos são formadores de flagelo. Filamentos de actina apenas? Esse é o nosso gabarito. Exatamente, apenas filamentos de actina. Porque são esses filamentos que ajudam a montar a estrutura da membrana plasmática, dão estabilidade à membrana. E é justamente a destruição desses filamentos de actina que causam essas alterações na superfície aqui, ó, que ele traz na primeira parte do gráfico. Então esse é o nosso gabarito. Observe que ele também traz como opção os filamentos intermediários, mas os filamentos intermediários estão associados à estrutura interna do citoplasma, tá? Então, não teria aqui como ser uma outra resposta além dessa. Beleza? Vamos para a nossa terceira questão sobre o tema. Vamos lá, fiquem ligados aí. Essa aqui já é da prova de 2018. Ela diz assim: anabolismo e catabolismo são processos celulares antagônicos, que são controlados principalmente pela ação hormonal. Por exemplo, no fígado a insulina atua como hormônio com ação anabólica, enquanto o glucagon tem ação catabólica, e ambos são secretados em resposta ao nível de glicose sanguínea. Em caso de um indivíduo com hipoglicemia, o hormônio citado que atua no catabolismo induzirá o organismo a... Bom,
Essa questão ela é bacana porque ela vai trabalhar com um dos temas que é mais abordado no Enem, que é essa questão da dinâmica do controle de açúcar corporal. Né? Falar da insulina, falar do glucagon, falar do fígado, falar de quando é que cada um desses hormônios é produzido, a ação antagônica, que é essa ação de um produzir e o outro destruir, ou um quebrar e o outro construir, assim por diante. Então a questão versa sobre essa temática. Nessa temática já apareceram muitas questões do Enem, cada uma delas com formatos diferenciados, tá? Só que aqui ele traz um comando específico. Então vamos ver no enunciado o que é que eu preciso prestar atenção. Ele diz aqui, ó, por exemplo, no fígado a insulina atua como hormônio com ação anabólica. Por que que a insulina atua como ação anabólica? Porque a insulina vai pegar a glicose sanguínea e levar para o fígado produzindo glicogênio. Então vai ter uma ação construtora, ou seja, uma ação anabólica. Anabolismo é construção, certo? Enquanto o glucagon, lendo o texto de novo, enquanto o glucagon tem ação catabólica, ou seja, o glucagon vai agir quebrando o glicogênio. Enquanto a insulina constrói o glicogênio, o glucagon quebra o glicogênio, né? E ele dizia, ambos são secretados em resposta ao nível de glicose sanguínea. Sim, claro, né? Porque a depender da quantidade de glicose no sangue, você produz insulina ou produz glucagon. Como exemplo, se eu tenho muita insulina no sangue, ou seja, se eu tenho ação de uma hiperglicemia, então eu libero insulina, a insulina vai pegar o excesso da glicose e levar para o fígado e armazenar na forma de glicogênio. Então tem uma ação hipoglicemiante. O glucagon é a ação contrária, né? Quando o sangue está com nível baixo de açúcar, ou seja, com a hipoglicemia, o glucagon entra em ação, quebrando o glicogênio lá hepático, pode ser o glicogênio muscular também, mas é mais o hepático, e joga essa glicose de volta no sangue. Então a ação do glucagon é hiperglicemiante. Observe que o comando e o gabarito da questão vai bem em cima desse ponto. Observe o comando. Em caso de indivíduo com hipoglicemia, ou seja, está com pouca glicose no sangue, o hormônio citado que atua no catabolismo induzirá o organismo a... Então, observe que ele traz como opção realizar a fermentação lática. Fermentação lática não tem nenhuma relação com esse processo de quebra ou não. Aí o aluno pode dizer, mas por que ele trouxe essa opção? Porque o aluno pode associar a ideia de glicose à questão da fermentação, que é um processo energético, mas não tem relação. Metabolizar aerobicamente a glicose, ou seja, quebrar, né, transformar com a presença do oxigênio a glicose. Letra C, produzir aminoácidos a partir de ácidos graxos, ou seja, fazer uma ação anabólica e também seria uma transformação, né, de ácido graxo para aminoácido. Letra D, transformar ácidos graxos em glicogênio, ou seja, o sangue está com hipoglicemia, então eu preciso jogar glicose no sangue. Então não tem como produzir mais glicogênio. E obviamente que a letra E, que é o nosso gabarito, estimular a utilização do glicogênio. Sim, se o sangue está com um estado de hipoglicemia, ou seja, baixa quantidade de açúcar sanguíneo, eu tenho que jogar açúcar no sangue. E de onde é que eu vou tirar esse açúcar? Aquele que está guardado lá no fígado na forma de glicogênio. Então eu vou quebrar o glicogênio e jogar o açúcar de volta no sangue, certo? Essa temática sempre é abordada no Enem, então fique ligado. Vamos para a nossa quarta questão do tema. Essa questão também de 2018 diz assim, ó. No ciclo celular, atuam moléculas reguladoras. Dentre elas, a proteína P53 é ativada em resposta a mutações no DNA, evitando a progressão do ciclo até que os danos sejam reparados, ou induzindo a célula à autodestruição, que se chama apoptose, por sinal, né? Então, observe que no enunciado ele traz uma temática que é o controle do ciclo celular. Essa proteína P53 ela é muito importante porque toda vez que ocorre uma alteração genética qualquer, uma alteração funcional qualquer, uma alteração estrutural qualquer na célula, e essa célula ela vem apresentar algum risco, algum problema de se manter no organismo, ou pior, de se proliferar, a proteína P53 entra em ação fazendo o quê? Induzindo essa célula ao processo de morte automática, que é chamado de apoptose, certo? Então é essa temática que ele aborda nessa questão. Aí o comando diz assim, a ausência dessa proteína poderá favorecer a... Então observe, se faltar a P53, o que pode acontecer no corpo? Né? A função da P53 é evitar que células anômalas permaneçam vivas e que se multipliquem. Se essa proteína P53 ela falta, o que vai causar? Vamos ver as opções? Ó, redução da síntese de DNA acelerando o ciclo celular.
A proteína P53 não vai atuar sobre a síntese de DNA, que acontece na fase S da intérfase. Então não tem relação. Saída imediata do ciclo celular, antecipando a proteção do DNA. Bom, se a célula sair de forma imediata do ciclo celular, no ponto onde ela estiver, ela pode sofrer apoptose, né? Então não seria essa ação específica, né? Ativação de outras proteínas reguladoras induzindo a apoptose. Observe que essa parece um distrator bem interessante, porque ele fala induzindo a apoptose, o aluno pensa, né? Ah, P53 induz a apoptose, só que o comando é se a proteína faltar. Então, se a proteína faltar, não vai ter essa indução da apoptose, né? Não tem como ela, a ausência dela não tem como ativar outras proteínas reguladoras. E a letra D diz, manutenção da estabilidade genética favorecendo a longevidade. Bom, se está faltando a proteína P53, erros acontecerão com mais frequência. Então, não existe estabilidade genética. E a letra E, que é o nosso gabarito, olha só ele aí, ó, proliferação celular exagerada, resultando na formação de um tumor. Exatamente. A ausência da proteína P53 vai favorecer ou facilitar a ocorrência ou a existência de células anômalas. E o pior, essas células podem se multiplicar formando tumores, câncer e outros problemas que a gente ouve falar. Beleza? Vamos lá para mais uma questão, que é a nossa última questão, essa aqui da prova de 2017. Olha só como é que ele diz, ó. Pesquisadores conseguiram estimular a absorção de energia luminosa em plantas, graças ao uso de nanotubos de carbono. Para isso, nanotubos de carbono se inseriram no interior dos cloroplastos por uma montagem espontânea, através das membranas dos cloroplastos. Pigmentos da planta absorvem as radiações luminosas, os elétrons são excitados e se deslocam no interior de membranas de cloroplastos. E a planta utiliza em seguida essa energia elétrica para a fabricação de açúcares. Lembrando que o açúcar que ele está falando aí é a glicose, né? Os nanotubos de carbono podem absorver comprimentos de onda habitualmente não utilizados pelo cloroplasto. Então, esse é um ponto-chave da questão, né? E os pesquisadores tiveram a ideia de utilizá-los como antenas, estimulando a conversão de energia solar pelos cloroplastos com o aumento do transporte de elétrons. Beleza? Então, observe, o que é que ele vai estar trabalhando aí? Obviamente, você vai dizer, é fotossíntese. Sim, é fotossíntese. Mas ele vai pegar algo específico da fotossíntese, que é o quê? Ele vai pegar um ponto onde ele fala da questão dos cloroplastos, que tem lá a clorofila que absorve comprimento de onda específico, e fala sobre esses nanotubos criados aí pelos pesquisadores, que conseguem absorver comprimentos de onda que os cloroplastos não absorvem. Em outras palavras, o nanotubo consegue absorver uma faixa de luminosidade que o cloroplasto era zero ou muito pouco. Então, significa que a presença do nanotubo dentro da célula vai favorecer o quê? A absorção de um comprimento de onda mais largo, né? Então, se absorve mais luz, é mais energia luminosa que se transforma em energia química e que produz mais glicose. Ou seja, os nanotubos vão deixar o processo mais eficiente. Percebeu? Então, essa é a demanda do enunciado. Vamos ao comando. O aumento da eficiência fotossintética, tá vendo? Como ele vem com o aumento da eficiência fotossintética, ocorreu pelo fato de os nanotubos de carbono promoverem diretamente a, né? Ele tem utilização da água, absorção de fótons, formação de gás oxigênio, proliferação de cloroplastos, captação de dióxido de carbono. Obviamente que o nosso gabarito é a absorção de fótons, né? Não tem nem dúvida do gabarito, claro. Então os nanotubos estão absorvendo comprimentos de ondas luminosas que o cloroplasto não conseguia absorver, que a clorofila não conseguia absorver. Então, com isso, tornou a planta mais eficiente na realização da fotossíntese. Ah, mas essa planta vai fazer fotossíntese mais eficiente, qual vai ser a consequência? Ela vai produzir mais açúcar, ela vai crescer mais, ela vai produzir mais frutos, enfim, vai ser mais eficiente, né? Observe que as outras opções, utilização de água, formação de gás oxigênio, proliferação de cloroplastos, captação de dióxido de carbono, todos esses itens, né, que são os distratores, eles têm relação com a equação da fotossíntese, com o processo fotossintetizante, mas nenhum deles responde à eficiência, o aumento da eficiência do processo de fotossíntese, como proposto aí pelos nanotubos. Beleza? Então é isso. Fiquem ligados nas próximas aulas, nos próximos vídeos, sobre outras temáticas. Um abraço a todos e até a próxima.